Hoje a gente vai conhecer mais 5 times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil em 2024. O Bahia vai visitar o Criciúma, Goiás vai visitar o Cuiabá, Ceará vai receber o CRB e temos mais 2 jogos aí para a gente conversar. Quem passar de fase vai garantir mais 3.400.000 reais. Vale muito esse jogo de hoje. Vamos ver os favoritos para classificar agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Mais um dia de Copa do Brasil aqui em 2024, né? Eu acho que é praticamente a única competição nacional de alto nível, né? Sem contar a Série B, a Série C e a Série D, que também são competições muito importantes, de nível muito próximo. Mas a Copa do Brasil bota ali os times de elite do país com maior investimento para jogar. É a única competição que está rolando porque o Brasileirão da Série A está parado, né? Já temos 8 times classificados ali para as oitavas de final, ou seja, metade das vagas já foram ocupadas, tá? Então agora só faltam mais 8 e hoje teremos mais 5 jogos para decidir aí os times que jogarão as oitavas de final. Lembrando que temos 3 jogos aí que estão adiados, né? Terá a confirmação de quando vai ser Inter e Juventude, o jogo de volta de Grêmio e Operário e o outro é Ipiranga e Atlético Paranaense, né? Então esses jogos aí ainda não temos datas para quando eles vão acontecer, mas a CBF deve divulgar em breve, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Criciúma e Bahia, Cuiabá e Goiás, Ceará e CRB, Botafogo de Ribeirão e Palmeiras e São Paulo e Águia. São os jogos de hoje. Eu me chamo Diogo Cunha e eu lhe convido a se inscrever aqui no canal Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro, que você vai receber, meu irmão, 3 vídeos, pelo menos 3 vídeos por dia sobre futebol. Então você pode escolher qual é o assunto que te convém mais, se é Série A, se é Série B, se é Série C, se é assunto geral do futebol. Aqui a gente cobre tudo. Então se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os vídeos aí em primeira mão. Vamos falar primeiro sobre Botafogo de Ribeirão e Palmeiras, jogo às 19 horas. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-1 no seu estádio, né? No Allianz Parque. Então, tá com a vantagem do empate para o jogo de hoje, né? Qualquer empate da Palmeiras, se o Botafogo vencer por 1 gol de diferença, iremos para os pênaltis. E se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença, aí elimina o Palmeiras, né? Cara, esse primeiro jogo foi um jogo estranho, né? O Palmeiras não jogou tão bem, teve uma certa dificuldade, estava empatando até o finalzinho, mas o Estevão decidiu, no finzinho, fez o gol ali do 2-1, que trouxe essa tranquilidade, essa vantagem do empate para o Palmeiras. E o Botafogo é um time com muitas dificuldades, né? Tá na 18ª posição da Série B, não venceu ninguém ainda na Série B, tem 4 empates e 2 derrotas na segunda divisão do nosso Campeonato Nacional. É o pior ataque da Série B, só fez 2 gols em 6 jogos. Vem de uma goleada por 4-0 pro Goiás, tomou muito gol, inclusive poupou alguns jogadores para esse jogo de hoje. Já o Palmeiras, cara, tá descansado, né? Não tá jogando o Campeonato Brasileiro, jogou só a Libertadores no meio da semana passada. Vem com seus titulares para esse jogo de hoje, já que o Brasileirão tá parado, né? Então, Palmeiras para mim é muito favorito para vencer esse jogo. Mesmo fora de casa, o Palmeiras deve vencer, deve confirmar a vaga mais uma vez. O Palmeiras estará nas oitavas de final, na minha opinião, é muito favorito, tá? O outro jogo é Criciúma e Bahia, jogo também às 19 horas, isso aqui é um jogaço, 2 times de primeira divisão. O primeiro jogo foi 1-0 para o Bahia na Fonte Nova, então o Bahia também tem a vantagem do empate, assim como o Palmeiras. Qualquer empate dá a classificação ao Bahia. Se o Criciúma vencer por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis. E se o Criciúma vencer por 2 gols de diferença, fica com a vaga. Esse primeiro jogo na Fonte Nova foi um jogo em que o Bahia atacou muito mais, né? Foi para cima, né? Fez ali o seu domínio como mandante fazer efeito e foi para cima, né? O segundo tempo foi praticamente um ataque contra a defesa. O Criciúma estava muito desfalcado, mas se defendeu muito bem nessa partida, tá? Apesar de ser muito pressionado, conseguiu se defender e segurou ali 1-0, ficou no lucro, tá? Foi bom, eu não vou dizer que foi esse resultado pro Criciúma, tá? Mas foi um resultado ok dentro das circunstâncias, né? Time muito desfalcado, jogando fora de casa contra um excelente time que é o Bahia. Pro Bahia ficou faltando um golzinho ali, tá? Para deixar o time mais tranquilo. O último jogo do Criciúma na temporada foi justamente esse jogo contra o Bahia. Isso foi no dia 30 de abril, meu irmão. Tem quase um mês que o Criciúma não entra em campo num jogo oficial, né, para jogar, né? Teve muitos jogos adiados aí, né? Antes da paralisação teve alguns jogos adiados, né? Os seus adversários estavam jogando Copa Verde, estavam jogando Copa do Nordeste, enfim. Teve muitos jogos adiados, aí depois veio a paralisação e o time não joga quase um mês, né? Foi bom para recuperar alguns jogadores lesionados e também para o Tencate treinar
novas formas de jogar, tá? Inclusive porque vai ter que instalar aí uma escalação mais ofensiva, né? Porque vai precisar fazer gols hoje, no plural, para se classificar. Mas esse tempo todo sem jogar tira um pouco ali o instinto de competitividade do time, né? Então o time volta a jogar depois de muito tempo. Fez jogos treino nesse meio tempo, né? Meteu 7-0 no Guarani de Palhoça e ganhou também o Caravaggio por 3-0, times do interior ali de Santa Catarina. E conseguiu se preparar minimamente para esse jogo de hoje aí com esses jogos treino, né? Precisa muito fazer o placar, então como eu falei, o Tencate vai botar 3 atacantes, pelo menos é o que a imprensa catarinense está indicando, né? Que ele entre com 3 atacantes, né? Então seria ali o Éder, o Bolazier e o Mateuzinho, ou ele tá pensando também em escalar o time que ele sempre escalou ali com 5 defensores, mas a tendência é que ele vá com 3 atacantes para esse jogo de hoje. O Viseu corre por trás ali também para jogar na vaga do Mateuzinho. Do lado do Bahia, cara, é um time que vive um excelente momento, né? Tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Quando ele foi paralisado, tá ali empatado em número de pontos com o Atlético Paranaense, tá jogando muita bola. Mas o problema, cara, é que quando ocorre esse tipo de paralisação, é ruim para os times que estão em ótimo momento, né? Não sei se você assiste Fórmula 1, mas se você assistir, você vai entender essa referência que eu vou fazer. É tipo quando a corrida tá ali no todo vapor, o líder tá, sei lá, meu irmão, 7 segundos de vantagem pro segundo colocado, aí entra o safety car, todo mundo fica próximo de novo. É mais ou menos isso que acontece quando fica paralisado tanto tempo, né? Os times recuperam seus lesionados, os times treinam melhor, os times fazem modificações, às vezes reforços que não estavam em condição entram em condição, então o Bahia foi prejudicado sim com essa paralisação, porque aproxima todos os times novamente, né? Mas o fato é que pelo menos o Bahia não teve nenhum novo desfalque nesses treinos, né? Nesses dias sem jogo, né? O Bahia não teve nenhum desfalque dentro dos seus treinos, então deve ser ali realmente o time que vem sendo escalado por Rogério Ceni. Pela 5ª vez consecutiva ele deve repetir os mesmos jogadores iniciais, tá? E jogo em que o Bahia venceu o Grêmio com essa escalação, venceu o Criciúma, venceu o Botafogo e venceu o Bragantino. Então é uma escalação que tá dando muito certo, né? Já tá na ponta da língua do torcedor tricolor, né? Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e o Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everado, um time que tá, meu irmão, azeitado e tá jogando muita bola. Pro jogo de hoje, cara, eu vejo esse time do Criciúma precisando atacar esse time do Bahia e é complicado dar espaço para esse time do Bahia, tá? Só que o Criciúma também tá muito arrumado, né? Tá ganhando novas variações, né? Segundo o Tencate, tá tentando 3 atacantes. Já é um time com muitas variações táticas. O jogo que fez contra o Vasco foi uma coisa excepcional, jogou muito bem, é um time muito bem treinado. Isso aqui vai ser um jogão, tá? Acredito que o favorito para passar seja o Bahia, tem a vantagem do empate e é um time melhor do que o Criciúma tecnicamente, mas eu acho o Criciúma favorito para vencer esse jogo de hoje. É um confronto que tá com a cara dos pênaltis, tá? Tá com cara de que vai ser decidido aí nos pênaltis. Inclusive, se você vai a algum jogo hoje da Copa do Brasil, já fala aqui logo desde o início para você filmar a festa da sua torcida, postar nos stories do seu Instagram e me marcar lá direto do estádio, que eu vou repostar todas as pessoas que me marcarem, beleza? Vamos falar agora de Cuiabá e Goiás, jogo às 7h30 da noite. O Goiás venceu o primeiro jogo na sua casa por 1-0, né? Gol do Galhardo, né? Foi o primeiro gol do Galhardo com a camisa do Esmeraldino. Foi um jogo ali de poucas chances. O Cuiabá estava numa crise danada, mas de lá para cá chegou o seu novo treinador, né? O português Petit, e mudou coisas muito rapidamente, né? Tirou ali 3 zagueiros, botou um time mais ofensivo, um time que toca melhor a bola e tem dado certo, né? Essa postura ofensiva do Cuiabá tem dado certo. Essa paralisação foi importante para o Petit, que acabou de chegar como treinador, né? Ter mais tempo para treinar, para conhecer os seus jogadores, para implementar a sua ideia de jogo, isso foi bom. É o que eu falei, né? O tal do safety car aproxima os times de novo. Então, o Cuiabá teve tempo para evoluir. A gente vai ver se realmente evoluiu agora, né? Mas o time vem melhorando com seu novo treinador. O Goiás vive uma fase espetacular, a sua melhor no ano, tá? Vem atropelando todo mundo na Série B, é o atual vice-líder atrás só do Santos. Tem 13 gols em 6 jogos, o ataque tá voando, tá atrás só do próprio Santos, né? Como melhor ataque, o Santos tem 14 e o Goiás tem 13. Tá numa fase excepcional e vem sem desfalques, tá? É um time que vem com a sua base toda pronta. Goiás, um time que trouxe muitos reforços importantes para a disputa dessa Série B, né? Trouxe o David Braz, que é o novo capitão do time, né?
trouxe o volante Marcão, que tá aí numa fase artilheira, tá marcando muito no meio de campo e marcando gols lá na frente. Tem o Galhardo, que começou a fazer seus gols. É meio que... Tem o Paulo Baia, né, que já estava no time, mas está jogando muita bola também. Então, além do Tadeu ali, tem uma... Juntando com o Tadeu, tem uma espinha dorsal muito forte, né? Ali com esses jogadores experientes. E para mim, o Goiás é o favorito para passar de fase, tá? Com essa vantagem do empate, acredito que o Goiás seja o maior favorito aí para esse jogo de hoje. Teremos ainda às 21h30, Ceará e CRB, outro jogaço, dois times que disputam a Série B. O primeiro jogo foi vencido pelo CRB, jogando lá no Rei Pelé, em Maceió. Venceu por 1-0, gol do João Neto, né? Moleque da base do Fluminense, tá emprestado ao CRB. Fez o gol ali aos 45 do segundo tempo, em um jogo que o CRB pressionou mais do que o Ceará, principalmente no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo muito bom do CRB nesse jogo de ida. O Ceará acabou melhorando no segundo tempo, mas não conseguiu fazer gol e acabou tomando esse gol aí no finalzinho do jogo, que dá a vantagem do empate para o CRB. O Ceará vai precisar vencer por 2 gols de diferença para passar de fase ou por 1 gol para levar para os pênaltis, né? Então foi um jogo em que o CRB teve o comando do ataque, né? Finalizou 16 vezes contra 8 do Ceará. Depois desse jogo, os times se enfrentaram de novo, só que válido pela Série B. Se enfrentaram no Presidente Vargas, né? O Castelão estava interditado nessa época e foi 2-2, né? Um jogo muito louco de trocação lá e cá. Isso não tinha meio campo, né? Era ataque contra defesa toda hora. Foi um jogo assim muito louco. O Ceará melhorou, tá? Tanto desse primeiro jogo das oitavas de final quanto desse empate, o Ceará melhorou de lá para cá, principalmente defensivamente. Parou de ter um meio de campo tão vazado. Se recuperou na Série B, são 4 jogos sem perder na Série B, com 2 vitórias e 2 empates. Tem de volta Eric Puga, que não jogou o primeiro jogo, Saulo Mineiro está de volta também à disposição. Todo mundo está à disposição para esse jogo, né? O Mugni, o Guilherme Castilho, o Lourenço, o Ailon, tá com o time completinho aí, quase completo aí, o Mancini para escalar o Ceará. Do lado do CRB tem desfalque, tá? O Jorginho segue em tratamento no departamento médico e não foi relacionado, é um baita desfalque, né? É o cérebro desse time do CRB. É um time que tá tentando dosar as suas energias. Tem um outro jogo importante ali no final de semana, né? A semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia, um jogo difícil. E tá tentando ali equilibrar a sua forma de jogar com esses jogos importantes ao longo dessas semanas, né? Vai provavelmente com seu trio de ataque, né? Léo Pereira, Anselmo Ramon e Labandeira à disposição. Deve entrar em campo de novo. A gente sabe que esse time do CRB fora de casa tem muita dificuldade de jogar ao longo da temporada, mas terá a volta do Simon, que não jogou o último jogo da Série B contra o Vila Nova. Zagueirão tá de volta, né? Então, cara, como eu tava falando, fora de casa o CRB tem tido muita dificuldade, né? Não venceu ainda na Série B, perdeu 2 jogos para Novo Horizontino e Avaí e empatou 1, que foi justamente esse empate contra o Ceará, né? Então, cara, o Ceará dentro de casa é muito forte, começou a retomar, né, esse ímpeto como mandante que o clube sempre teve. Deve estar lotado mais uma vez o estádio, né, o Castelão. Então, com essa dificuldade que o CRB tem fora de casa e ainda levando a vantagem, talvez o CRB fique mais acuado do que o necessário. Porém, se começar a encaixar contra-ataques com o Léo Pereira, principalmente, um jogador muito veloz, e achar Anselmo Ramon na área, tem chance de complicar e matar essa classificação. Mas para mim, o favorito para se classificar é o Ceará. E temos mais um jogo ainda às 21h30, mas que está praticamente resolvido, né? São Paulo e Águia de Marabá. O São Paulo venceu fora de casa lá em Marabá por 3-1 com jogadores de reservas. É um confronto praticamente decidido, né? Só um desastre, uma loucura tira essa vaga aí do time do São Paulo, né? O São Paulo é um time que tá bem, né? Contra um Águia que tá mal na Série D. É o último colocado do seu grupo na Série D. Em 4 jogos tem 2 empates e 2 derrotas, então para bater de frente com o São Paulo no Morumbi é bem provável. O São Paulo deve passar com tranquilidade por esse time do Águia de Marabá. Coloca aqui embaixo os seus palpites também. Amanhã a gente vai ter uma análise completa de quem passou pela Copa do Brasil, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber esses vídeos. Hoje aí a gente está lançando, meu irmão, 2, 3, 4 vídeos, então ativa o sininho para receber todos eles e ser o primeiro a comentar. Deixa sua curtida nesse vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!